Bom, a palavra de Deus é maravilhosa, né? É linda demais, tremenda. E eu preparei um estudo, né, para a gente conversar junto e para a gente pensar em algumas coisas. E é importante, né, a gente ler a palavra de Deus, é muito importante a gente ler. Mas será que só ler é o suficiente, né? Não é o suficiente. A gente precisa viver essa palavra. E a gente precisa também guardar. A gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. E eu queria falar um pouquinho hoje da palavra de Deus e também das igrejas. Das igrejas, as características das 7 igrejas que a gente sabe, né, já ouviu falar e ler, que está em Apocalipse, no livro de Apocalipse, que fala das 7 igrejas. E eu queria falar um pouquinho das características, né, porque são características que a gente pode, às vezes, enxergar em nós mesmos, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos igreja, né? A igreja é o templo de paredes, mas também nós somos igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo, eu e você. Você é a igreja, eu sou a igreja. Amém? Quando a gente se junta, né, a gente se junta para congregar, a Assembleia dos Santos, para congregar, para cultuar a Deus. Então, pensa nisso, você é templo do Espírito Santo. Então, eu queria ler com você, tem uma bênção aqui, logo no começo do livro de Apocalipse, eu queria ler, a minha versão, Paulinho, é revista atualizada, tá bom? Deixa eu só botar o óculos aqui, senão não enxergo. No primeiro capítulo de Apocalipse, no verso 3, né? Bom, deixa eu só falar rapidinho sobre o contexto, né? O livro de Apocalipse, né, Apocalipse significa revelação. E esse livro, né, até em algumas Bíblias está escrito Apocalipse de João, né? João, que foi um dos apóstolos, quando ele estava na ilha de Patmos, né, preso lá, ele recebeu do Senhor essas palavras, e foi o apóstolo João que escreveu o livro de Apocalipse. E aí eu queria ler com você, capítulo 1. A gente vai ler um pouquinho hoje a Bíblia, tá? Bom, vamos ler do capítulo 1 até o 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículo 3, presta atenção. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a gente vê nesse versículo 3 que bem-aventurados significa felizes, né? Aqueles que leem, você lê? Você é bem-aventurado. Eu também. Aqueles que ouvem, você ouve? Como é que a gente ouve a palavra de Deus? Lendo, a gente ouve. Amém? Quando a gente lê, a gente ouve a palavra de Deus. A voz de Deus é ouvida quando nós fazemos a leitura. Amém? Nós também ouvimos através das pregações, né? Eu posso ouvir a palavra de Deus através do meu irmão, através do pastor, através de pessoas também. Então, nós ouvimos. Você ouve a palavra de Deus? Você é bem-aventurado, você é feliz. Bem-aventurado significa feliz. Felizes aqueles que leem, felizes aqueles que ouvem e felizes aqueles que guardam. Amém? Você guarda? Como é que eu vou guardar? Como é que guarda a palavra de Deus, gente? Praticando, lendo, lembrando da palavra,
né, meditando, ouvindo, vendo aquela palavra e falando, não, isso aqui é importante, eu preciso guardar isso aqui no meu coração e sempre me lembrar. Eu sempre preciso me lembrar de que eu sou filha de Deus. Isso é guardar, eu preciso me lembrar que eu sou filho de Deus. Eu preciso me lembrar sempre, né? Eu preciso guardar isso. Uma coisa que a gente faz todo mês que ajuda a gente a guardar. A Santa Ceia ajuda a gente a guardar a palavra de Deus, a lembrar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, amém? Que Ele veio como homem. Tudo isso, olha, tudo que a gente vai lembrando, a gente está guardando, né? Eu preciso guardar os preceitos de Deus, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Então, se você guarda, se eu guardo, nós somos bem-aventurados, amém? E isso é uma bênção para a nossa vida. Então, ler, ouvir e guardar a palavra de Deus é muito importante, isso traz bênção para as nossas vidas, amém? Bom, esse livro, o livro de Apocalipse, né, ele fala da história, né, e fala de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é um livro que aponta para Jesus, né? A revelação é a revelação da pessoa de Jesus, né? Isso é importante a gente saber. E Jesus se apresenta logo no começo de uma forma diferente, porque a primeira vez que eu li o livro de Apocalipse, eu fiquei pensando assim, eu tenho que mudar a minha mente com relação a... Porque é natural a gente pensar em Jesus, né, como um homem, né, aquele homem moreno, magro, que a gente vê nos filmes. É natural a gente pensar em Jesus desse jeito, né? Ele realmente foi um homem que andou nessa terra, né? Ele teve uma profissão, ele era carpinteiro, ele teve uma família, né? Ele teve um ministério. Ele foi um homem que era 100% homem e 100% Deus. Ele foi homem. Mas o que aconteceu? Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, não é verdade? E hoje ele vive. Ele vive. Não num corpo mortal, né? Ele é espírito. Mas a gente pode ler aqui no livro de Apocalipse como ele se apresenta hoje. Ele tem uma forma. Vamos ler como é que ele é hoje? Olha, eu queria que você lesse comigo. Ainda no capítulo 1, tá? Versículo 12. Não, vamos ler do 9. A visão de Jesus glorificado, tá? Do 9. Capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, a gente viu a descrição de Jesus, como ele é hoje. Né? Então, a gente pensa em Jesus agora. Ele tem olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve. Seus pés são de bronze polido, como que refinado numa fornalha. Deve brilhar, né? E a voz dele é como de muitas águas. Então, esse é o nosso Senhor. Ele tem uma forma, né? E esse é o Senhor da igreja. Esse é o Deus da igreja. E aí eu queria falar, né, um pouquinho sobre as igrejas, as características. Por quê? Porque Jesus mandou João escrever cartas para essas igrejas. São 7 igrejas. E aí eu queria ler com você, para a gente ver um pouquinho, né, cada característica. É encantador. Eu acho encantador, assim, o que Jesus escreve sobre cada igreja e o amor que ele tem, o carinho que ele tem por cada uma delas, mesmo com todos os problemas e defeitos de cada uma delas. Né? Porque assim somos nós. Cada um de nós tem um problema diferente. Né? Às vezes, pecados recorrentes, coisas que temos dificuldade, mas eu tenho uma dificuldade que talvez o Gabriel não tenha, e ele tenha uma que eu acho, poxa, como que o Gabriel tem dificuldade nisso? Isso é tão tranquilo para mim. Nós somos diferentes, né? Mas todos nós temos problemas, temos defeitos, temos virtudes. E essas igrejas também são assim, elas descrevem problemas diferentes umas das outras. E Jesus ajuda e aconselha cada uma delas. E é isso que o Senhor faz com a nossa vida também. Queria ler. Éfeso, a gente já vai ler, a primeira começa com Éfeso, né? Vamos ler aqui, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, no capítulo 2, tá? Verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Bom, essa carta foi para a igreja de Éfeso. As características, né? A igreja de Éfeso, ela é elogiada por seu bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente.
A crítica fica por conta do quê? Do esfriamento do primeiro amor. Quantos de nós, né? Mas o Senhor nos alerta, né? Voltemos. Vamos pedir, Senhor, me ajuda. Eu preciso voltar ao primeiro amor. A recomendação é que a igreja se arrependa e volte às práticas das primeiras obras. Éfeso recebe como promessa a árvore da vida. Amém? Vamos ver na igreja de Esmirna o que acontece? Ao anjo, vamos lá, no 8, versículo 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. A igreja de Esmirna é elogiada por suportar o grande sofrimento que estava sendo submetida. Esmirna não recebe nenhuma crítica. A recomendação é de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. Amém? Vamos ver a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha só, a igreja de Pérgamo, ela é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo, mas é criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. A recomendação é um convite ao arrependimento. Pérgamo recebe como promessa maná escondido e uma pedra com um novo nome. Amém? Vamos lá. Aí eu queria que você, enquanto você ouve, né? Aonde eu me encaixo, Senhor? O que eu preciso melhorar? Aquilo que acontece na minha vida e aquilo que eu vivo de bom, que o Senhor admira, né? Eu tenho que deixar o que o Senhor não quer. Eu tenho que melhorar e me aprofundar naquilo que o Senhor se agrada. Amém? Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas
as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa, gente. É tão impactante. Toda vez que eu leio, eu fico impactada. Bom, a igreja de Tiatira, ela é elogiada pelo amor, pela fé, pela paciência que demonstra. Também pelo seu serviço prestado e as boas obras que melhoraram em relação ao início, né? Tem coisas boas, mas também tem coisas terríveis. Ela é criticada por tolerar a idolatria e a imoralidade. A recomendação é que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Recebem a promessa de que governarão nações e receberão a estrela da manhã. Você vê que como Deus ama essas igrejas, né? Apesar de ter coisas maravilhosas, gente, ainda bem que é Deus que julga, né? Porque se a gente olha, né, o que é ruim, o que é de negativo, fica muito grande, muitas vezes. E a gente coloca os olhos só naquilo que é negativo, que é feio, mas existem coisas boas também nessa igreja. Existe muita gente que não se contaminou com Jezabel, está escrito, né? Então a gente precisa ter cuidado, até com relação às igrejas, quando a gente olha as coisas feias que acontecem, os escândalos, né? A gente tem que amar a igreja de Cristo, porque Ele ama todas, não é verdade? A igreja de Sardes, né? Vamos ver a igreja de Sardes agora. Capítulo 3 agora. Só tem mais 3 igrejas. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Bom, isso quer dizer que o nome pode ser apagado, né? Ele fala que de modo nenhum ele vai apagar. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja de Sardes, ela tem sido fiéis, alguns têm sido fiéis, porém é duramente criticada por ser uma igreja morta. A recomendação é para que se arrependam e fortaleçam o que ainda lhe restam. Aos fiéis são prometidos vestidos brancos. Olha que lindo, né? A igreja de Filadélfia, no versículo 7 do capítulo 3, o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés,
e reconhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, aleluia, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia é elogiada por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem o seu nome. Filadélfia não recebe nenhuma crítica. A recomendação é para que sejam fiéis. Para a Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Glória a Deus. E agora a última, né? A Laodiceia. A gente está lendo muito hoje, né? Mas é bom, né? Que a gente tem que ler, ouvir e guardar. Então, vamos começando a praticar. Vamos lá, a carta para a igreja de Laodiceia, que Jesus enviou. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu recomendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia não é elogiada em nada, ao contrário, é criticada por ser morna, indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que se encontra. Laodiceia recebe a recomendação para se arrepender, para serem zelosos. E os que vencerem recebem a promessa de que compartilharão do trono de Cristo. Mas eu achei interessante uma vez, porque quando eu li isso, estou a ponto de vomitar-te, sempre que eu lia, eu imaginava que Jesus já tinha repulsa dessa igreja. Mas, na verdade, não. Ele diz que ele está a ponto de. Ele não vomitou. Ele não vomitou o morno, mas ele está alertando o morno. Porque aqui ele fala, no 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha, nosso Deus é lindo demais, né? A gente, às vezes, dá repulsa em Deus, de coisas que a gente fala, que a gente faz, que a gente pensa. Mas, mesmo assim, Ele nos ama e Ele fala, olha, não faz isso, porque eu te amo. Nosso Deus é lindo demais e maravilhoso, né? As características dessas igrejas nos mostra como nós estamos enquanto igreja, né? Enquanto indivíduos, também enquanto igreja de Cristo na Terra. É um espelho da igreja. Contudo, nós precisamos lembrar, eu anotei algumas coisas aqui de um estudo que eu li.
Jesus reconheceu todas elas como igrejas, mesmo com seus erros. Jesus não mandou ninguém sair de uma igreja para outra. Jesus não disse que uma igreja era melhor que a outra. Jesus não disse... Desculpa, Jesus tratou diretamente com os seus pastores, orientando-os. Todas as igrejas tiveram oportunidade de arrependimento e continuam tendo. Somente Jesus pode julgar a situação espiritual da igreja e de cada um de nós. A palavra de Deus, ela é poderosa, né? O Espírito Santo nos revela a palavra e a pessoa de Deus em Jesus Cristo. Nada pode impedir a ação de Deus nas nossas vidas, mesmo com todos os nossos defeitos, né? Com todas as nossas falhas. Eu anotei uma frase há muito tempo, já que o Aloysio falou, que eu achei tão linda. As privações são momentâneas, mas as promessas são eternas. É lindo, né? A gente não... Diante de circunstâncias difíceis, né? Muitas vezes a gente pensa em desistir. Muitas vezes a gente age, né? Como alguma dessas igrejas, esquecendo do primeiro amor, né? Sendo morno, fazendo muitas coisas erradas. Mas eu estou falando isso aqui como um alerta, né? Para mim, primeiro, lógico. Para nós como igreja, né? Que nós tenhamos os olhos de Jesus, os olhos de amor que Ele tem sobre a igreja. Muitas vezes a gente vê tanta coisa errada, tantos escândalos envergonhando o nome de Deus, né? São nossos irmãos. Mas que a gente tenha misericórdia e que a gente consiga espremer o nosso coração, extrair, que seja uma gota de amor. Porque o Senhor, Ele olha com olhos de amor. Ele repreende o pecador com amor, porque Ele ama, porque Ele quer resgatar. E que o Senhor nos dê esse coração, né? Esse amor. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente guarda a palavra de Deus, a gente consegue ficar mais parecido com Ele. Nesses dias o Senhor tem me acordado de madrugada e na última noite o Senhor me deu a passagem da parábola das 10 virgens. Tá? E eu estava falando com o Senhor, né? E é interessante porque as 10... essa parábola é uma parábola que ele fala ensinando o reino de Deus, né? Que as 10 virgens, elas estavam esperando, né, o noivo à meia-noite. Vamos ler? Eu vou ler rapidinho aqui. Acho que é Mateus 25. Espera aí. Eu vou ler rapidamente aqui só para... Acho que é Mateus 25, de 1 a 3. Espera aí. Parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, eram 10 virgens, né? A virgindade, aqui, ela significa pureza. Né? O Murilo falou do Salmo 24, né? O coração puro. A gente cantou, dá-me um coração igual ao teu. Fala de pureza, de santificação, né? De vestes puras, de coração puro. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. As 10 adormeceram, as nécias e as prudentes. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, Jesus estava nos ensinando que não falte o azeite, que não falte a presença do Espírito Santo na tua vida, que não falte a unção do Senhor. Nós precisamos da intimidade, do relacionamento. Nós precisamos alimentar e manter nosso relacionamento íntimo com Deus. A gente precisa dessa intimidade para alcançar o reino dos céus. Sem intimidade, eu não entro nas bodas do Cordeiro. Você já viu uma noiva casar com um noivo que não tem intimidade nenhuma, não conhece, nunca conversou, não tem um relacionamento? Não existe. Não tem como haver bodas, não tem como haver casamento. Amém? Que o Senhor nos ajude a perseverarmos, a guardarmos o azeite, né? Que a nossa chama continue viva. Amém? Nada pode impedir a ação de Deus na nossa vida. E não significa o lugar e nem o estado em que nós nos encontramos, né? Porque João recebeu essa revelação, ele estava sozinho, né, exilado numa ilha, numa circunstância adversa ali. Não sei como que ele estava ali, coitado, fico imaginando sozinho numa ilha, que desesperador deve ser, né? Mas independente do que ele estava vivendo ali, preso, né, condenado, Deus deu toda essa revelação para ele. Nós somos maiores que as circunstâncias, maiores que as aflições e que as tribulações da nossa vida. A vitória que vence o mundo é essa, é a nossa fé, que o Senhor nos ajude na nossa pequena fé, que o Senhor possa nos ajudar para que tenhamos as boas características das igrejas. Né? Eu leio aqui, eu falo, Senhor, eu quero ter isso aqui. Né? Você pode ler ali de cada igreja. Eu posso clamar ao Senhor, Senhor, né? Da igreja, deixa eu ir aqui, da igreja de Filadélfia, lógico, né? Que é melhor. Senhor, me ajuda a manter o meu primeiro amor. Senhor, me ajuda que o meu serviço, que a minha perseverança seja melhor. Né? A gente pode ler aqui, ó, Senhor, aqui, me ajuda, Senhor, para que eu seja justa, que eu seja fiel, que eu tenha minhas vestes brancas. Na igreja de Tiatira, onde tinha Jezabel ali atuando, né? Aqui, ó. Todavia, tinham uns que... Deixa eu ver aqui. Somente conservar e tendes... Peraí, deixa eu ver aqui. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, quer dizer, alguns conservavam o que eles tinham de bom. Senhor, me ajuda a conservar, né, as características boas que o Senhor vê em mim. Né, que a cada dia eu tenha mais dons, né, que a cada dia eu engrandeça mais o teu nome. Que a cada dia, Senhor, eu possa te servir melhor. Aqui. A igreja de Sardes. Era melhor eu ver aqui, né, as boas características. Espera aí, vamos ver aqui. A igreja de Sardes. Eles eram fiéis. Aqui, eles eram fiéis, porém, era uma igreja que estava morta. Olha que coisa estranha. A recomendação era para que eles se arrependessem e se fortalecessem o que eles ainda tinham, que eles tinham coisas boas. Então Jesus falou, olha, no que você tem de bom, fortalece, não desanima, cresce nisso,
desenvolve as boas características, as boas virtudes. Então, que o Senhor nos ajude, sabe, a que possamos desenvolver as virtudes que o Senhor espera de nós. Bom, são poucas, assim, esse estudo é um estudo simples. Eu sei que vocês já conhecem as histórias das igrejas. Eu quis trazer porque a gente está vivendo dias difíceis, né? Dias de muita, assim, como é que eu posso dizer? Muitos escândalos, muitas notícias ruins que a gente ouve de dentro das igrejas, né? Muitas notícias boas também, mas parece que as notícias ruins, elas tomam uma dimensão, parece que Satanás põe uma lupa nas coisas ruins, nos pontos negativos, né? Parece que a gente só enxerga aquilo. É que nem um goleiro, ele pode agarrar fazer muitos trabalhos lindos, mas se ele fracassa, né, numa partida importante, a gente só lembra do fracasso dele. Mas que a gente tenha os olhos de Jesus. Com esse estudo, o Espírito Santo estava falando para mim, né, que você tenha o meu coração, né, que você tenha os meus olhos, que você possa ler, ouvir, guardar as palavras, né, e que o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos ensina. Ele nos ajuda a desenvolver esse coração igual ao do nosso Deus. Esse coração parecido com o coração de Jesus. Só o Espírito Santo para nos transformar. Por nós mesmos, nós não temos força. Né? Realmente, uma vida espiritual que só o Senhor pode desenvolver. E a gente precisa pedir. Porque eu acho que você pode pensar, olha, você está falando isso tudo aí, mas eu não consigo sentir, eu não sei nem se o Espírito Santo pode habitar dentro de mim. Você está falando que nós somos templo do Espírito Santo. Eu queria fazer uma oração agora. Se você não se sente templo, se você não se sente igreja de Cristo, eu queria orar. Que você possa botar a mão no seu coração. Porque se você já entregou a tua vida para Jesus, eu falo para aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus. O Espírito Santo habita em mim e em você. Então que você tome essa consciência. E que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. Que eu esteja sensível à voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo realmente possa me acordar e te acordar. Falar conosco. Falar, dar palavras. Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, você que é o nosso Consolador, aquele que nos ensina, aquele que nos ajuda a revelar aquilo que está por trás da letra, da palavra. Uma vez a pastora Luiz disse que se a palavra é a espada, a bainha é o coração. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Espírito Santo, enche o nosso coração de virtudes, Senhor, de coisas do alto. Enche o nosso coração da Tua palavra. Enche o nosso coração, Senhor, de virtudes que vêm do alto. Nos ajuda, Senhor, a termos olhos como os olhos de Jesus. Nos ajuda a termos a mente de Cristo e que essa mente se desenvolva, que essa mente seja ativa em nós. Que tenhamos os pensamentos que Jesus tem. Pode parecer uma coisa utópica, um sonho, mas não é. Não é porque a palavra de Deus nos garante isso. Nos garante que o Senhor está aqui presente agora. Aqui em Apocalipse eu falo que Jesus passeia no meio da sua igreja. E Ele está aqui agora porque nós somos a igreja de Cristo. E Ele está passeando aqui agora. A palavra também garante de onde 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, Ele está presente. Nós estamos aqui reunidos no nome dEle. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui. E é por isso que nós te pedimos a Tua presença, a manifestação da Tua presença nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Muda o nosso pensamento, muda a nossa forma de pensar, muda os nossos sentimentos, muda o nosso querer, muda o nosso agir.
Muda, Senhor, do jeito que nós fluímos na igreja, se não te agrada, Senhor. Nós queremos ser melhores, cada dia mais um pouquinho melhores, Senhor. Nos ajuda, só pela capacitação do Teu Espírito Santo. A Tua unção, ela nos capacita, ela nos renova, ela nos restaura. Nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós te amamos. Nós somos limitados, mas no Espírito nós somos ilimitados. No Espírito nós somos, sim, ilimitados. Nós temos acesso ao sobrenatural. Nós clamamos, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Mas nós te amamos e queremos mais de Ti. Abençoa-nos como igreja. Abençoa a nossa vida. Nós somos sal e luz, diz a Tua palavra. Nós queremos ser sal e luz onde quer que estejamos, Senhor. Com a ajuda do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.